certeza a respeito do que não se vê. Por exemplo, esse prédio, tem algo aqui que sustenta esse prédio. O que é? O alicerce, a fundação. A fundação aparece, gente? Não, você só vê a beleza do prédio. Você chega e fala, nossa, mas que igreja mais maravilhosa. Mas se não fosse essa fundação que está aqui embaixo, os construtores aí sabem, essa igreja não estaria de pé. A fé é isso que a carta aos Hebreus quer dizer. Que a fé é esse fundamento silencioso que nos mantém de pé. É pela fé, gente, que os nossos primeiros pais caminharam. É pela fé que eles abandonaram as suas vidas, as suas casas, as suas famílias e seguiram. Abraão, por exemplo, saiu de lá da Caldeia, lá da Mesopotâmia e veio para a terra de Canaã. A gente vê, Moisés é chamado a abandonar todo aquele conforto, toda aquela vida que ele tinha para assumir um projeto que para muitos seria suicida, que não daria certo. Mas ele caminha, por quê? Porque ele tem fé. Essa fé, se não for alimentada, gente, nós corremos o risco de não aguentar. Também no Catecismo da Igreja Católica, no número... Vou pegar aqui para não correr o risco de errar. No número 162, vai dizer o seguinte: a fé, para viver, crescer e perseverar até o fim, precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Então, qual que é o alimento para a nossa fé? A palavra de Deus. Eu tenho certeza, gente, que esse seminário é um tempo de graça na vida de cada um de nós. Porque, como servo do grupo de oração, eu sei que muitos de nós estávamos afastados da leitura da palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que muitos de vocês que estão aqui na igreja, há muito tempo, não tinham o hábito de todos os dias, ou pegar um dia da semana para fazer essas reflexões diárias. E eu sei que muitas pessoas estão lendo, que muitas pessoas estão meditando, e que muitas pessoas estão sendo tocadas por essas palavras. Por quê? Porque estão alimentando a fé no lugar certo, na palavra de Deus. Muitas vezes, gente, nós estamos acreditando no Big Brother, na novela das 8, e não estamos acreditando na palavra de Deus, que é real na nossa vida. Em que mais nós estamos acreditando? No GPS. GPS, se ficar fora de área, você está lascado. Costuma, na hora que você mais precisa, a internet cai. Aqui não cai, não. Aqui não cai. É verdade, já aconteceu. Caiu a internet, você está a pé. Entendeu? Se você não souber o caminho, você pode passar a saída. Aqui você não passa a saída, gente. Não passa a saída. É caminho seguro. É caminho seguro, é alimento para a nossa fé. E esse tempo, gente, é um tempo realmente da gente aproveitar. E quando passar esse seminário, que a gente continue com esse hábito da palavra de Deus, da reflexão, da meditação, né, que faz toda a diferença na nossa vida. Seguindo, no número 158, o Catecismo vai dizer: a fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em que pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. O que é que isso quer dizer? Que uma vez que eu acreditei que o que o Wilson falou na primeira semana, que Deus me ama, é verdade. Que eu acreditei no que a Dani disse, que o pecado me afasta de Deus e que eu tenho que fugir dessas ocasiões. Que eu acreditei que Jesus é autor da minha salvação, que eu abracei essa fé, vai dar em mim um desejo de conhecer aquele que me conquistou. Entende? Essa é a beleza da coisa, né? Eu quero saber mais sobre esse Jesus.
Eu quero viver mais perto dele. Eu quero conhecer mais da minha igreja. É a fé que desperta isso em cada um de nós. E o catecismo continua dizendo, porque uma vez que eu busco esse conhecimento, uma vez que eu me torno íntimo desse Jesus, o meu amor por ele aumenta cada vez mais. A minha fé vai se transformando numa fé caridosa, cada vez mais ardente de amor. É isso que nós buscamos aqui, gente. É esse se apaixonar por Deus, é esse se deixar guiar por ele, para que quando venha realmente as tribulações, as dores nas nossas vidas, e elas vêm, para que a nossa casa esteja realmente em cima do fundamento real que é Jesus Cristo. Que a nossa fé esteja firmada sobre a rocha, para que a gente não venha a cair e ficar caído. Porque cair, gente, o cair é humano. Nós temos em nós a marca do pecado original, mas esse Deus que nós cremos é um Deus que nos levanta, que nos reergue, que diz a cada dia: eu te amo, eu quero te ajudar a ser diferente. E uma vez essa fé no nosso coração, ela vai nos levar a quê? A conversão. O que vem a ser conversão? Uma mudança de rumo. Vou contar uma historinha minha, que muita gente já sabe, mas eu sei que a maioria não sabe. Lá atrás, lá no início, quando eu comecei, quando eu voltei para a comunidade, que eu participei muito na minha infância, depois eu dei uma sumida. Passei uns 15 a 20 anos de férias. Aí depois, quando eu voltei, eu tinha o hábito de me embebedar no sábado. Começava na sexta, no sábado, eu estava beleza no domingo. E aí comecei a participar. Eu me lembro que numa quaresma, no tempo que nós estamos vivendo, é um tempo muito especial para mim. Eu vim para a missa das 9. E eu estava numa cana, que nossa senhora. Quem conheceu o Tatá? Tatá era do grupo de oração, Tatazinho. E o Tatá, ele ficou muito amigo meu. As 2, 3 reuniões que eu participei do grupo, a gente já era amigo. Eu me lembro que ele me viu na igreja e foi me cumprimentar. E o carismático gosta de abraço, vocês vão reparar? Tatá chegou, eu sentado, eu também sou pequeno, ele é pequeno, mas teve que se baixar. Na hora que o Tatá baixou, a paz do Senhor, irmão, eu olhei para ele e falei: a paz do Senhor, ele se arredou assim. Naquele momento, por Deus, naquele momento eu pensei comigo: eu vou ter que escolher o que eu quero na vida. Porque para me vir para aqui, nesse estado, não vai dar certo. Pouco tempo depois eu parei de beber. Tem mais de 5 anos, graças a Deus. Mas o fato é que essa fé nos leva a experimentar essas coisas, e você vê que algumas coisas têm que ficar para trás. Não cabe, não dá. É como se aquela historinha, talvez alguém conheça. O menino chega para um mestre, um escultor muito famoso, e fala: mas como você conseguiu fazer uma escultura tão bonita de um bloco de pedra? Aí ele disse para o menino: a escultura já estava aí dentro. Eu só tirei os pedaços de pedra que estavam sobrando. Eu tirei o que estava sobrando, ficou essa maravilha que é essa escultura. Então, conversão na nossa vida é isso. É a gente, com o passar do tempo, à medida que essa fé vai se enraizando, que ela vai crescendo, a graça do Espírito Santo vai nos permitindo que a gente, com muita luta, com muito esforço, com muita renúncia, a gente vai abandonando essa pedra, esses pedaços de pedra que estão fazendo mal para a escultura. Vai modelando, essa é a palavra. E vai ficar aquela coisa bonita. É esse processo de conversão que vai nos devolvendo a semelhança com Deus que nós fomos perdendo com o nosso acúmulo de pecado. Isso é conversão. É um processo muitas vezes doloroso. É um processo que muitas vezes você tem vontade de deixar, mas por que eu preciso viver assim? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu tenho que renunciar a isso? É a graça de Deus que nos permite passar por esse caminho de conversão. Tem uma história muito bonita de conversão na Bíblia. Vamos abrir
Lucas capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19, versículo 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Muitas vezes, gente, a inspiração que Deus me deu para essa pregação, porque eu já vi e eu já preguei assim. Por exemplo, a gente vai pregar conversão. Qual que é o discurso normalmente? Você que está aí todo cheio de pecado, você que está se prostituindo, você que está isso, você que está aquilo, se você não mudar, você vai para o inferno. Não chega, gente. Percebam no Evangelho por que as pessoas mudavam e seguiam Jesus. A forma como Jesus acolhia essas pessoas. Normalmente essas pessoas eram desprezadas, eram marginalizadas. Por exemplo, o caso de Zaqueu, ninguém gostava de cobrador de imposto. Por quê? Porque eles eram desonestos. Qual que é a atitude de Jesus com esse homem? Zaqueu, desce daí depressa. Zaqueu era pequeno, provavelmente era do meu tamanho, menor. Desce daí depressa, que hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus não fala para ele: ô seu ladrão, você desce daí. O que eu quero dizer, gente, é que Jesus, que está ali, que está no nosso meio vivo, ele não aponta o dedo para você e fala para você o seu defeito. Independente de como você está, Jesus te ama e quer que você mude de vida. Jesus quer que você seja salvo. Jesus quer que você tire todo esse excesso de feiura que está em você e que está em mim, que é o pecado que coloca, que é esse afastamento da graça de Deus que nós recebemos no batismo. Aquela mulher, gente, que vinha correndo na frente daquele monte de gente para ser apedrejada, ela se baixa ali, humilhada. Jesus simplesmente ama, acolhe. E essas pessoas têm uma mudança radical nas suas vidas. Essas pessoas mudam completamente. Por quê? Porque foram amadas. Nessa noite o Senhor te convida e me convida também a mudar. Não porque você vai para o inferno, não porque você precisa fazer bonito para A, B, C ou V, não. Porque Ele te quer com Ele. Porque Ele te ama. E te diz nessa noite que é possível sim.
É possível porque aconteceu na minha vida e aconteceu na vida de muitas pessoas que estão aqui nessa igreja. Eu tenho certeza, gente, que para muitas pessoas já estavam chegando o fim do poço. E que de determinado tempo para cá tem tido uma experiência muito grande com Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nessa igreja, muitas vezes é olhado com o olho torto por mim ou por outra pessoa da comunidade, que talvez se acha melhor do que você. Jesus Cristo coloca-se em pé de igualdade comigo e com você. Tá? Independente se o seu irmão te olha torto, se ele se acha mais bonito, se ele se acha mais santo, Jesus Cristo te ama. Por isso ele te convida a mudar de vida. E por isso eu tenho certeza que essa palavra vai chegar no seu coração hoje em nome de Jesus. Porque é Ele que está te chamando. É Ele que diz, que eu desce daí, tá? Muitas vezes, gente, a gente não desce da árvore. Você perde essa oportunidade. Jesus te chama e você continua lá, com medo do que a multidão vai pensar. Jesus não teve medo das pessoas dizerem, olha com quem que ele está andando. Comendo na casa de pecador, vai ver que é da mesma laje. Jesus não se importa com isso. Então, se você está muito sujo, não se preocupe. Jesus não vai se importar com o que a gente vai pensar. Ele vai te abraçar e vai ficar com você assim mesmo. Porque Ele quer você com Ele. Essa é a noite. Esse é o momento de uma mudança realmente na nossa vida. O que tem batido nesse seminário? Voltar para Deus. Voltar para a sua palavra. Se reconciliar com Ele através da confissão. Viver uma vida nova. Cada um de nós somos chamados a isso. Então não perca a oportunidade nessa noite. Tem uma passagem, Lucas 5. É um leproso. A Bíblia diz que ele estava coberto de lepra. E ele chega para Jesus e fala, Senhor, se queres, tu tens o poder de limpar-me. Então, meu irmão, minha irmã, você que muitas vezes tem se martirizado por culpas, por medos, por traumas, o Senhor Jesus, nessa noite, Ele tem o poder de te limpar. Ele tem o poder de transformar a sua vida. Peça ao Senhor nessa noite um coração igual ao dele. Um coração que não julga, um coração que simplesmente acolhe e que ama. Gente, muita gente tentou me mudar de vida. Muita gente falou comigo, você tem que mudar, rapaz, desse jeito não dá. Mas o tom de arrogância era tão grande que aquilo me afastava cada vez mais. Até que um dia eu entrei nessa igreja e ouvi alguém dizer que nós precisávamos ser dóceis ao Espírito Santo. Espírito Santo tão desconhecido para mim até aquele dia. Aí chegou até a mim. Porque ninguém me julgou. Ninguém falou que eu estava com um bafo danado. Ninguém me falou que eu estava com a cara torta. Não, me disseram que eu tinha que ser dócil à ação do Espírito Santo. E uma vez, gente, que esse processo de conversão começa na nossa vida, porque a gente vem com toda a bagagem que a gente tem. Você vem com o seu bafo de pinga, você vem com a sua gíria, você que gosta de uma roupinha curta, você vem com o seu short curto, você vem com a sua roupa decotada. O que é que vai fazer você mudar essas atitudes? As camisas que eu tinha coladinha aqui, ó, mostrar o muque. Hoje eu não suporto, eu tenho algumas lá em casa, eu dou uma olhada para aquilo e falo, misericórdia. Mas se alguém falasse para mim, para me tirar minha camisa, eu brigar com ele. Então, como que a gente quer mudar alguém? Nossa Senhora, essa alcinha sua não serve para a igreja. Realmente não serve, gente. Mas vai chegar um tempo que a própria pessoa vai olhar e vai falar, eu não posso viver o meu Deus desse jeito. Deus ama, gente. Deus ama, Deus não aponta dedo. E eu fui percebendo que aquele bafo não dava. Pô, eu não aguentava.
Olha o que é acordar na segunda-feira com a cara desse tamanho e ter que trabalhar. Terrível. O excesso vai saindo. Por quê? Não porque alguém me apontou o dedo e falou não. Porque eu passei a ser dócil à ação do Espírito Santo. Esqueça, gente, nessa noite, todo o dedo que foi apontado para você. Porque o olhar de Jesus para você é diferente. E por isso vale a pena mudar. Vale a pena mudar não porque o mundo quer que eu mude, mas porque Jesus me ama. E Ele vai ficar muito feliz se eu der passos para mudar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção, vamos rezar. Vamos rezar porque o Senhor vai nos restaurar nessa noite. O Senhor vem de encontro ao nosso coração. É o seu amor que nos transforma. É o seu amor que nos converte. Por isso peçamos a Deus, peçamos ao Senhor um coração semelhante ao dele. Um coração dócil ao Espírito Santo. Um coração obediente ao Pai. E acima de tudo, um coração que não julga, um coração que ama. Peçamos ao Senhor nessa noite. Se tu olhares pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Canta pro Senhor. Um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Agora com as suas palavras, vai pedindo a Deus esse coração. Esse coração que não aponta o dedo, que não julga. Deixa a sua voz chegar até o céu neste momento. Vai dizendo para o Senhor, sim, Senhor, muitas vezes eu me senti julgado, mas nessa noite, Senhor, eu pude perceber o quanto o Senhor me ama e por isso eu quero mudar de vida. Vá colocando na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, a dificuldade que você tem para mudar. Muitas vezes nós sabemos, irmãos, os nossos erros, mas estamos tão acostumados com aquilo que nós não conseguimos. É momento de abrir o nosso coração na presença do Senhor. Sim, Senhor Jesus, nessa noite eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado, Senhor. Eu quero ser alcançado pela sua graça. Quantas vezes eu tenho fugido? Sim, Senhor, aumenta a minha fé. Quantas vezes eu tenho caído, eu tenho fraquejado. Quantas vezes eu tenho tido um coração tão diferente do seu, Senhor. Vá dizendo para o Senhor, meu irmão, minha irmã, as suas dores, as suas derrotas. Vá colocando na presença do Senhor as suas culpas. Você que tem se culpado tantas vezes, você mesmo, colocado o fardo nas suas costas. Veja a atitude do Senhor Jesus com Zaqueu. Ele simplesmente amou. Nessa noite o Senhor te chama a descer da árvore, ir na direção dele. O Senhor quer cear contigo na sua casa. O Senhor vem de encontro ao seu coração doente, porque o Senhor veio buscar aquilo que estava perdido. Se for assim que você se sente nessa noite,
Convide o Senhor para entrar na sua casa nessa noite. Entra, Senhor, no nosso coração, transforma a nossa vida. Eu preciso mudar, Senhor. Muitas vezes é o meu palavreado, a minha forma de ser. Vem em meu socorro nessa noite. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero seguir um caminho novo, eu quero mudar para melhor. Por isso, Senhor Jesus, eu preciso de um coração igual ao seu. Eu preciso sentir os seus sentimentos, Senhor. Eu preciso caminhar na sua palavra. Sim, Senhor Jesus. Cantemos mais uma vez essa canção. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual